Amém? Que Deus acredite na sua palavra no nosso coração. Irmãos, antes de ler a pastoral, eu quero comentar com vocês a respeito um pouquinho desse texto. Nós sabemos que lá em Atos, no capítulo 13, Paulo começou a sua primeira viagem missionária. E nessa sua viagem missionária, ele foi com Barnabé, foi com João Marcos, e no meio da viagem, João Marcos resolveu voltar. E Paulo, então, e Barnabé continuaram. Quando nós chegamos no capítulo 15, 13 e 14, quando chegamos no 15, nós vamos ver que ali houve um concílio em Jerusalém, para que Paulo e Pedro pudessem falar ali aos apóstolos, que ali estavam, no concílio, com a finalidade de que eles enviassem uma carta às igrejas, com a finalidade de mostrar que a salvação era pela graça, não precisava da circuncisão. Também por outro motivo, para que não ficassem apenas eles esperando a lei de Moisés, achando que isso aí era importante para a salvação. Então, Paulo, Silas saíram. Mas houve um probleminha onde Barnabé e Paulo se desentenderam um pouco. Esse desentendimento se deu através de uma pequena questão. Visto que na primeira viagem, João Marcos resolveu voltar, Paulo não queria levá-lo na segunda viagem. Barnabé então disse o seguinte: então eu não vou com você, leve Silas, eu estarei indo com João Marcos. E eles então se dividiram ali. Barnabé, João Marcos foram para Chipre, e Paulo e Silas foram lá para Listra. Só que quando chegaram em Listra, algo interessante aconteceu. Lhe apresentaram um jovem chamado Timóteo. E o que me chama a atenção, irmãos, é o que eu queria ver com vocês nesta noite, para nós termos uma igreja forte, para nós termos a chama de missões avivada no nosso coração, com toda a força, com toda a certeza de que precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, primeiramente, ter bom testemunho. Precisamos ter bom testemunho. Porque não adianta eu falar se minha vida está errada. Não adianta eu pregar se minha vida não condiz com aquilo que eu estou falando. A pessoa vê mais o que você faz do que você fala. Mais o que você faz do que você fala. Quando nós iniciamos o verso primeiro, vou pedir a Érica para colocar de novo aí, Atos 16, verso 1. E eis que estava ali um jovem discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai era grego. Há uma grande diferença aí, irmãos, porque Paulo teve que fazer a circuncisão de Timóteo, porque o pai dele era grego, mas a mãe judia. A mãe é que tinha que, na época de ter circuncidado o filho, mas por algum motivo não foi. E Paulo assim o fez para não perder tempo, olha só, para não perder tempo na sua missão de pregar o Evangelho. Porque missão requer urgência. Missão requer urgência. Vamos juntos? Missão requer urgência. E dentro dessa urgência, algo aconteceu muito importante no verso 2. Olha o que diz. Da qual dava bom testemunho. Quem dava bom testemunho? De quem? De Timóteo. Quem dava bom testemunho? Os irmãos que estavam aonde? Listra e Icônio. Paulo estava onde? Em Listra. Icônio ficava a 31 quilômetros de distância de onde estava Paulo e Timóteo. Só que lá em Icônio ele tinha dado bom testemunho. As pessoas de longe testemunhavam da vida de Timóteo. Por isso Paulo resolveu levar Timóteo com ele. Primeira coisa que eu vejo, para que nós possamos ter a chama ardendo no nosso coração por missões,
temos que dar bom testemunho. Porque é fácil falar, difícil é fazer. Minha irmã Zibete, se eu for errado agora, você me perdoa. Você sabe que eu não falo de política. Mas eu tenho uma candidata aqui na igreja, a vereadora. Eu louvo a Deus para que ela dê bom testemunho caso seja eleita. Porque se não der bom testemunho, é minha ovelha. Eu tenho obrigação de ir até ela e conversar com ela ou não? Eu tenho a obrigação de conversar com ela. Porque o testemunho, irmãos, ele fala mais do que as nossas palavras. E as pessoas veem os nossos atos, aquilo que nós fazemos. E muitas vezes as pessoas não aceitam Jesus por causa de você. Por causa daquilo que você faz. Tem um ditado que diz aí, que o que você faz, fala tão alto. Olha só, hein, preste atenção. O que você faz, fala tão alto, que eu não consigo te ouvir. Vou repetir. O que você faz, fala tão alto, que eu não consigo te ouvir. Porque o ato de você, daquilo que você está fazendo, é um ato que não condiz com aquilo que você fala. Então, se você fala besteira, como é que as pessoas elas vão entender? Porque o que você fala é que o coração está cheio. Se você fala muito de Jesus, teu coração está transbordando de Jesus. Se você fala até mesmo de Jesus, mas os teus atos não provocam aquela diferença na vida das pessoas, é porque algo está errado contigo. Algo está errado contigo. Fomos chamados para ser discípulos, irmãos, não membros de igreja. A pergunta é: você é membro de igreja ou você é discípulo? O que você é? Eu sou discípulo. Se eu sou discípulo, eu tenho que seguir Jesus. Se eu sou discípulo, eu tenho que fazer o que Jesus faz. Eu tenho que amar como Ele amou. Eu tenho que andar como Ele andou. Eu tenho que falar como Ele falou. Eu tenho que viver como Ele viveu. E senão não importa. Primeiro, testemunho. Segundo, agora eu vou falar para os jovens, né, que aqui estão. É claro, Paulo e Silas, veteranos, mas Timóteo, jovem, e mesmo sendo jovem, dava bom testemunho. Aí eu fiquei pensando, por que Paulo disse não para João Marcos? Por que Paulo disse sim para o jovem Timóteo? Porque Paulo viu algo em João Marcos que não o agradou. Mas ele viu algo no jovem Timóteo que o agradou. Então o que me chama a atenção, irmão, é essa mescla que Deus permite que tenhamos jovens, tenhamos idosos, tenhamos adultos, tenhamos crianças unidas no mesmo ideal de pregar o Evangelho, da chama arder dentro do coração. Por isso nós temos as mensageiras do Rei, temos embaixadores do Rei, para que a chama do amor por missões sempre venha nutrir no coração deles. E nós, como Igreja Batista de Professor Souza, como é que nós estamos? Quando eu digo igreja, eu estou falando de você, meu irmão, estou falando de você também, pastor. Porque não adianta eu falar isso e não falar aqui primeiro, irmão. Estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos sendo realmente discípulos do Senhor, ou estamos sendo apenas membros de igreja? Como é a nossa vida espiritual? Se nós a temos. Algumas pessoas já foram membros da nossa igreja, dizem: não preciso de igreja. Misericórdia, então para que igreja? Eu não precisava ter formado a igreja dele. Visitei uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim: você me abandonaram. Eu virei e falei assim para ela: espera que eu vou abrir um texto bíblico. Abri um texto bíblico, olhei para ela e falei assim: olha o que diz aqui, ó. O que
Paulo está dizendo? Fiquei só porque me abandonaram. Ele diz que ficou só porque o abandonaram, mas ele perdeu a fé. Ele deixou que o fogo do Evangelho saísse do coração dele? Não. Muito pelo contrário, ele tomou aquilo como incentivo na sua vida para pregar muito mais ainda, para ter muito mais vigor na presença de Deus. E às vezes nós, tadinho de mim, me abandonaram. Pastor, nem sequer liga para mim, quanto mais me visitar. Aí passamos por sofredor, colocamos a culpa em todos, quando na realidade eu que tenho que estar quente. Eu não quero ser membro de igreja, eu quero ser discípulo do Senhor. E ser discípulo do Senhor, membrado de uma igreja, mas membrado de uma igreja onde eu possa vibrar, onde eu possa dizer: Senhor, olha, eu estou aqui, Senhor, conta comigo, eu quero me entronizar dentro de ti, para que tu se entronize dentro de mim. Mas tem gente que quer e esquece que a palavra diz: achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Mas tem pessoas que querem o contrário, querem que Deus se achegue a ela, para depois elas se achegarem a Deus. Estão invertendo os papéis. Não adianta inverter os papéis. Irmãos, Deus é soberano. Foi o que eu preguei lá na sexta-feira, na porta do pastor Siqueira. Eu falei que muitas vezes Deus mexe as peças, Deus muda os planos. Eu não ia nem pregar sobre isso. Deus mexe os planos, porque quando nós estamos colocados no altar dele, na mão dele, ele mexe do jeito que ele quer. Ele pode fechar a porta, ele pode abrir porta, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Cabe a nós, apenas como discípulo, aceitar. Testemunho, mestre de jovens e adultos. Mas olha o verso 5. De sorte, olha só, que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Cada dia crescia em número. Por quê? Porque a fé, ela veio pelo ouvir a palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como aprenderão se não há quem os ensine? Vem à escola bíblica dominical, vem os cultos de quarta-feira. Você não vem, você é membro da igreja, você não é discípulo. Perdão não está falando assim, mas essa é a realidade. Se você só vem domingo à noite, você é membro da Igreja Batista do Professor Souza, você não é discípulo. É difícil ouvir, não é? Ah, pastor, está difícil, esse giló está difícil, não sou eu não, irmão. É Deus, eu não ia falar nada sobre isso. Nada, ainda mais que hoje é dia de ceia. Mas é um despertamento que Deus está mostrando a você. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre o morto, que Cristo te esclarecerá. Mas eu estou dormindo, pastor. A cama me chama, a mim também, que eu também sou humano, sou homem. Eu também durmo, eu também me canso, aqui dentro principalmente. Não só com meus afazeres do dia a dia, não. Eu me canso. Tem domingos, irmãos, que é difícil para mim, ainda mais quando está chovendo, está frio. A cama chega e fala assim: fica mais 10 minutinhos. Aí eu olho para o relógio e falo assim: não posso. Mas só porque você é pastor? Não, porque eu sou filho do rei. Oh, glória! O penso, eu sou filho do rei. Eu não sou membro de igreja, eu sou discípulo do Senhor. E como discípulo, eu tenho que estar sempre de prontidão, eu tenho que estar na torre de vigília. Eu preciso estar na torre de vigília. Mas eu não venho na escola bíblica dominical, eu não venho no estudo de quarta-feira. Pastor, eu não venho porque eu não entendo muito a Bíblia. Ninguém está falando para você entender, a gente está falando para você ouvir o que está sendo ministrado pelos professores. Você vai aprender, você vai aprender. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu não sou pregador.
pregador da palavra, eu sou discípulo de Jesus. Abra o seu boletim para me encerrar. Abra o seu boletim. Pode abrir seu celular, pode abrir seu celular. Vem ver boletim para a maioria, quase toda da igreja aí, que eu tenho WhatsApp. Conseguiu aqui? Vou descer. Qual tem sido a sua experiência para a sua igreja? Qual tem sido a sua experiência aqui na igreja? Qual tem sido ela? Em que você está cooperando para que os cultos sejam de fato marcantes da sua vida? Porque eu não admito você sair daqui de um culto sem que Deus tenha falado no teu coração. O culto é individual, é teu com Deus. É teu com Deus. Tu tem problema, eu também tenho. E olha que meus problemas não são fáceis, não. O problema é seu. Você já pensou em como se dedicar à sua igreja? Já pensou em como você pode se dedicar mais à tua igreja? Eu faço um desafio a você nesse mês de setembro. Eu estou lendo porque eu sei que muita gente não lê. Faço um desafio a vocês nesse mês de setembro. Que você seja primeiramente uma dádiva a Deus. Toda vez que diaconisa vem fazer um ofertório, vocês já observaram? Ela fala assim: irmãos, não é só a restituição daquilo que Deus proporcionou a você, mas também é com a sua vida. Dedicação da sua vida ao Senhor. Então, que desafio é esse? Que desafio é esse? De estar na escola bíblica dominical, entregar o seu dízimo, participar dos grupos de evangelismo e estar nas reuniões de oração. Esse é o desafio. Você ser dizimista, você participar da escola bíblica dominical, você participar das reuniões de oração. É isso que o discípulo faz, não medo de igreja, mas o discípulo faz isso. Esse é o desafio para esse mês de setembro. E eu sei que você vai amar. Quando você vier o primeiro domingo na escola bíblica dominical, você não vai querer parar de vir mais. Mas é isso aí. É isso aí. Por que eu coloquei nos grupos de evangelismo? Porque essa semana, irmãos, a nossa semana está cheia. Amanhã, segunda-feira, reunião das senhoras. Terça-feira ele sai do Ministério de Louvor. 4 horas, 2 horas, perdão, quarta-feira, 2 horas da tarde, reunião de oração. 20 horas, reunião de oração. Quinta-feira, reunião das Déboras. Sexta-feira, reunião dos grupos dos NEBT. Núcleo de Evangelismo Bíblico, NEB, Núcleo de Evangelismo Bíblico. Vai começar sexta-feira. Aqui tem os líderes, fique de pé com o Sebastião. Os líderes do grupo, irmã Branca, irmã Nalva, irmão Sebastião, vão estar presente. Irmã Elisa, fique de pé. Irmã Iriana, irmão Roberval. Esses são os responsáveis. Irmão Osvaldo, fica de pé, nós vamos estar presentes. E Anderson, nós somos responsáveis por esses neves, por esses grupos. Eu fiz vários estudos, já estão com os líderes, já estou na mão deles. Eles vão fazer os estudos, mas precisa que você participe, meu irmão. Cada um tem o seu grupo. Por favor, irmãos do grupo, procurem os seus afiliados do grupo, os seus componentes, falem com eles, marque logo uma casa. Ou vai ser na sua, vai ser na casa de outro, não sei. Avise, marque, fale: irmão, conto contigo. Meu irmão, você faz parte do meu grupo. Irmão, você faz parte do meu grupo. Irmão, quero você presente. Irmão, por favor, esteja comigo. Vamos deixar de ser membro de igreja, amém? Amém. Vamos ser discípulos, irmãos. Vamos ser discípulos. Vamos ter a certeza que nós somos do Senhor. O Senhor é nosso. Vamos viver um novo tempo na nossa igreja. Amém. Mas eu não posso viver esse novo tempo sozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso da igreja de Professor Souza. Irmãos, olha o apelo do pastor, por misericórdia. Eu preciso da ajuda de vocês. Se
Se vocês não me ajudarem, nós vamos ficar sempre com o banco vazio. Se vocês não me ajudarem, as pessoas sempre vão ficar falando bom da nossa igreja. Se vocês não me ajudarem, as pessoas estão indo para o inferno. As histórias estão tomando conta. Vocês precisam me ajudar. Eu não sou uma andorinha só para fazer verão. Preciso de vocês. Preciso que vocês me envolvam, que vocês me abraçem, que vocês cheguem para mim e falem: pastor, estou junto contigo. Pastor, conta comigo. Pastor, eu estou do seu lado. Precisamos ter um novo tempo na igreja. Chega de mimimi. Aí eu não vou. Aí me tocaram isso, aqui falaram isso. Chega de mimimi. Não admito mais mimimi na igreja. Não admito mais fofoca na igreja. Porque isso é coisa do diabo. E o diabo quer te derrubar, meu irmão. Quer derrubar a tua família. E quer tirar o pastor da igreja. Mas enquanto Deus me der saúde e palavra, eu nunca vou deixar de ser pastor. Mesmo que ele seja mais aqui. Mas eu vou ser na minha casa. Eu vou ser no meio da rua. Eu vou ser em outro lugar. E é isso que eu quero de você. Eu quero que você se desperte, irmãos, desta noite. Agora, dia 19 de outubro, a dia 27 de outubro, tem um grupo na nossa igreja que quer ir na Bolívia. Pode sentar, desculpa, perdão, meu. Quer ir na Bolívia, lá em Cochabamba, pregar o Evangelho. Mas nossa igreja não tem condições de mandar. Só uma pessoa é R$2.000. E eu preciso da ajuda dos irmãos. Tem almoço aí, mas vamos fazer almoço. Logo depois vem missões também. Precisamos estar em missões, envolvidos com missões, com festa missionária. Com a nossa festa de chapéu, a festa missionária fora. Nós vamos fazer tanta coisa, irmãos. Precisamos terminar a obra aqui atrás. O material está todo aí atrás já. A obra está ali, antes que a nossa igreja caia de parede. Precisamos fazer, levantar aquele muro. Mas eu posso fazer sozinho? Não. Eu conto com os irmãos. Deixa eu continuar aqui para terminar a hora, não se preocupar com a hora hoje não. O desafio, na realidade, é do próprio Senhor Jesus, quando diz: tornai para mim, e eu tornarei para vocês. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, Mateus 3, de 7 a 10. Leia Deuteronômio 12, 6. Por isso que eu digo: temos que ler a Bíblia, irmãos. Temos que ser conhecedores da palavra. Mesmo que você não saiba ler, ou que você não entenda, peça alguém para ler para você. A nossa convenção está aí para ler a Bíblia em um ano. Se você não consegue ler, aperta o botãozinho lá que você vai ver que vão falar para você, vão ler a Bíblia para você. Deuteronômio 12, verso 6. Aqui nós temos dízimos e ofertas principais que Deus determinou da seguinte ordem. Olha a ordem que o Senhor determina. Primeiro, a oferta de sacrifício. Meu irmão, qual é a oferta de sacrifício? Você. Olha só, a primeira coisa que pensa que é dízimo. Não é dízimo, não. O Senhor não precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro é a igreja. O Senhor não. Ele quer você, a tua oferta. Você. A oferta de sacrifício é o render-se inteiramente a Cristo para o culto, louvor e adoração a Deus e serviço da obra. Quem deseja edificar-se e alimentar-se de Deus, louvar e adorar em primeiro lugar, quando vai à igreja, será mais abençoado. As bênçãos o alcançarão e terá prazer em dizimar e ofertar, porque tudo passa primeiramente com a tua dedicação ao Senhor. Primeiro passa de mim, depois para você. As outras coisas. Terá prazer em dizimar e ofertar. Deus quer que a nossa vida seja uma oferta constante de sacrifício e louvor e adoração. Salmo 50, 14, 1 Pedro 2, 5, Hebreus 13, 15, Romanos 12, de 1 a 2. Existe algo que você tem e que você pode confiar totalmente. Esse algo é o seu Deus e o seu relacionamento com Ele. Esse é o seu bem mais verdadeiro, o único que o tempo não leva. Por isso não se apague as ilusões desta vida, nem as obras e nem as coisas ruins. Apegue-se sempre a Deus. Amém. É isso que estou fazendo, irmãos, a cada dia. Me apegando mais e mais a Deus. Porque eu sei que os dias são longos. Finalizando. Deixe de ser. Seja discípulo do Senhor.
Assim esse desafio no teu coração. Não é porque o pastor fica feliz, não. Não é para que a igreja fique feliz, não. Não é para que Deus fique feliz, não. É para você crescer na graça e no conhecimento dele. Que Deus nos abençoe, amém? Que a graça do Senhor nos acompanhe. E não fique pensando aí no seu banco que essa mensagem está falando de tal. Ah, que pena que fulano de tal não está aqui. A mensagem é para você. Deus falou daqui. Deus falou daqui para lá. Daqui para lá. Deus falou para todos nós. E não pense que o pastor está isento disso, não. Me ajuda. Em nome de Jesus. Vamos viver um novo tempo na nossa igreja. E torna a repetir. Não admiro disse nem fofoca na igreja. Que quando eu souber, eu direto a pessoa e falar assim: irmão, você é apenas membro de igreja, né? Você está morando. Eu vou falar. Olha só, estou falando de púlpito. Estou falando de púlpito. Aqui, do lugar santo dos santos. Não admito fofoca nem disse na igreja. Se você tiver algo com o teu irmão, vá direto a ele e fale com ele. Se ele te ouvir, amém. Se não te ouvir, chame 2 irmãos que vai com você. Se ainda não te ouvir, venha falar comigo. Aí que você vem falar comigo. Mas antes disso, não. Porque eu não vou admitir, disse-me disse. Porque isso está impedindo a nossa igreja de crescer. Enquanto as pessoas estão indo para o inferno. Porque eu estou falando isso, porque eu estou pregando isso. É porque hoje os irmãos não tiveram um encontro cara a cara com o diabo como eu tive. Eu tive um encontro cara a cara com o diabo hoje. Um demônio, né? Um demônio. O demônio das drogas. Demônio das drogas. Aí você vê como você é incapaz. Misericórdia de mim. Não consegui ajudar o menino. Porque o vício é maior do que aquilo que eu estava falando. Eu o abracei, eu o beijei, falei: filho, volta para a casa do pai. Filho, Deus me mandou aqui para falar para você: volta para a casa do pai. Filho, volta para a casa do pai. Ele está de braços abertos. Seu pai exagerando. Deixa eu quero ficar do jeito que eu estou. Mas você vai para o inferno. Que bom. Ai, Senhor, misericórdia, isso acabou comigo. Você vai para o inferno. Ai, que bom nada. Que bom nada. Não sabe o que é o inferno. Perdão. Ore por mim. Ore pela igreja. E acima de tudo, ore por você. Que você seja discípulo, não membro de igreja. Não se contente, irmão. Por favor, irmão. Por favor, meu irmão amado. Você sabe o quanto eu amo vocês. Não se contente com domingo à noite apenas. Não se contente com domingo à noite apenas. Viva um novo tempo na tua igreja. Viva um novo tempo aqui na nossa igreja. Viva um novo tempo aqui na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Chamando de diáconos aqui.